Olá! O assunto agora são os setores da atividade econômica. Você já ouviu falar setor primário, secundário, terciário e ficou um pouco perdida, um pouco perdido aí no que significa isso? Então, vamos entender. Bem, para começar, você tem que seguir aí um raciocínio lógico. É bom você pensar primeiro nos modos de produção. O que eu quero dizer com modos de produção? Nós, seres humanos, desde que existimos aqui na face da Terra, nós temos as nossas necessidades. Então, essa é uma primeira questão. E que necessidades são essas? Isso aí pode até ser um pouco relativo, mas tem muitas coisas que elas são básicas para todo ser humano, para toda cultura. Então, eu pontuei as principais aqui para você compreender bem, né? Então, nós temos nossos modos de produção, as formas com que a gente produz coisas através do trabalho para a gente atender às nossas necessidades. Que necessidades? Necessidade de sobrevivência é a primeiríssima, em primeiro lugar, unânime para o planeta inteiro, né? Necessidades de saúde, de segurança, conforto, lazer, relações humanas, aí inclui desde de família, relacionamentos afetivos, amizades, evolução, que também é abrangente, a evolução em vários setores, a evolução intelectual, através dos estudos, evolução financeira, enfim. Cultura, religião, tradições, isso aí já é bem específico de cada lugar, né? Então, nós temos aí uma série de necessidades que são atendidas através dos modos de produção, do trabalho que nós, seres humanos, realizamos. E tudo isso aqui vai se transformando de acordo com a época, de acordo com o avanço tecnológico, de acordo com a tecnologia que a humanidade pode contar na época em que ela está vivendo, naquele determinado momento. E nesse contexto todo aí, nós temos a divisão dos setores da economia, que são setores primário, secundário e terciário. Agora, essa divisão aqui, ela é relativamente recente na história da humanidade, porque ela passa a existir depois que passa a existir a indústria, relembrando que a indústria surge ao final do século XVIII. Então vamos lá, que setores são esses? Para você, digamos assim, decorar isso aí, né, e não ter problema mais para confundir, você tem que pensar que essa sequência aqui, ela segue uma lógica. Então, quando nós falamos em setor primário, estamos falando daquilo que é base, que é o principal. E o que é o principal aí na roda da economia? São os produtos agropecuários e o extrativismo. Então, agropecuária, extrativismo e pesca vem no setor primário. Depois, o que se retira aí desses setores é transformado numa indústria. Então, o setor secundário, nós temos as indústrias e também a construção civil está no setor secundário. E no setor terciário, nós temos variações maiores aí. É o setor de comércio e serviços. E quando falamos em comércio e principalmente serviços, é uma série de coisas aí que nós temos que considerar. Temos que considerar educação, prestação de serviço, enfim. Mas aí umas questões específicas importantes. Desde que surgiu a indústria, até hoje a gente usa essa divisão aqui para fins de estudos, para dados estatísticos. Só que isso aqui está ficando assim, bem embolado de acordo com o avanço tecnológico. Um setor, ele acaba se misturando com o outro. Então,
Hoje em dia é mais difícil a gente analisar uma atividade, um trabalho e você fazer essa devida classificação. Vou te dar alguns exemplos. Quando nós falamos de setor primário do espaço rural, da produção agropecuária, então a gente vai imaginar aquela terra sendo cultivada, né, e produzindo alimentos. Só que hoje em dia o avanço tecnológico ele está tão grande, tão intenso, que tem muitos lugares, muitas fazendas, muitos lugares que se produz o alimento, que eles têm tanta tecnologia, tanto avanço tecnológico, que nós acabamos encontrando uma série de perfis do setor terciário naquele lugar em que se produz a agropecuária. Tá? Então, assim, são profissionais especializados, são análises do espaço utilizando drones, são pesquisas de laboratório. Então, assim, isso aí tá bem complexo. E quando nós analisamos, outro exemplo, né, que eu vou te dar, quando nós analisamos a indústria, o setor secundário, a indústria, ela pode investir pesado no marketing. Aí, quando nós falamos em marketing, nós estamos falando de prestação de serviço do setor terciário, né? Essa indústria ela pode investir em pesquisa tecnológica, em conhecimento, então estamos falando também do setor terciário, né? Mas basicamente a divisão é essa aí. Então, pontos chaves para você analisar isso aí são os modos de produção, tudo aquilo que nós seres humanos necessitamos e que tudo isso aí evolui de acordo com o avanço tecnológico que não cessa, que nunca para.